já tentaram calar a minha voz durante muito tempo. A gagueira já tentou calar a minha voz durante muito tempo. Bom, quero falar um pouquinho com você sobre voz e propósito. Esse é um projeto que eu vou falar para você que nasceu no coração de Deus. Por quê? Porque eu tive muitas dificuldades com relação à área da comunicação desde a minha infância, na voz. E, na verdade, por trás de toda essa dificuldade, na verdade, se eu for enxergar hoje, tudo que eu faço, não só como locutor, narrador, né, com as dublagens, mas por trás de toda essa dificuldade que eu tive, que, na verdade, as provações que a gente vai tendo, na verdade, todas elas têm um propósito no fundo delas. Eu consegui descobrir que um dos grandes propósitos que eu tenho para a minha vida é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Depois que eu consegui superar a gagueira, estou falando com você com bastante liberdade, estou falando com bastante eloquência, assertividade e trazendo aqui para você toda a minha identidade de quem eu sou, a verdade naquilo que eu estou falando com você. Então, esse é um dos meus propósitos, ajudar as pessoas a se comunicarem melhor e ajudar as pessoas a encontrarem o propósito que elas têm com a voz dela. Porque, dentre os vários cursos que eu tenho, daqui a pouco eu falo mais sobre eles, muitos alunos meus chegam para mim e falam assim: Dimas, eu quero começar a ganhar dinheiro com a minha voz. Dimas, eu quero ser narrador de livros. Dimas, eu quero fazer locução publicitária, quero fazer dublagem. Aí eles se deparam diante das dificuldades que tem os processos e que o próprio mercado tem, e aí eles acabam barrando e acabam parando por aí. Só que, na verdade, no fundo, será que o uso da voz deles, será que é unicamente para eles ganharem dinheiro? Ou, na verdade, existe algum propósito, existe algo que está dentro do teu coração, que muitas vezes foi calado lá atrás, e você tem algo que fica batendo no teu coração e você não sabe o que é. Vou te dar um exemplo, por exemplo, do que poderia ser. Às vezes você tem um chamado para poder fazer contação de histórias para crianças. Você tem um chamado para narração de livros e leitura de livros para pessoas que têm deficiência visual. Então, por exemplo, eu estou num projeto à frente com a minha esposa, ligado à minha igreja, chamado Mirada de Amor. Esse projeto, hoje nós estamos na liderança dele e ele cuida de crianças e pessoas especiais, trazendo contação de histórias e algumas atividades. Ou seja, eu uso de todo o meu conhecimento para poder aplicar isso para eles ali. Esse é um chamado também. Outra coisa, vou te dar o exemplo aqui do meu amigo, do Judá. Não sei se você conhece ele. Judá, o leão contador de histórias. Ele é um fantoche que eu conto as histórias com ele, alcanço muitas crianças, muitas vidas através do Judá. Então, se eu for te falar deste projeto, por exemplo, se ele não estiver ligado a um chamado e a um propósito, ele perde todo o significado. Depois o Judá volta mais e a gente fala com ele. Vou te dar um outro exemplo de propósito e chamado. Às vezes você tem um chamado na narração. Esse aqui é um dos meus livros, que é o Transformando Corações. Certa vez eu recebi uma ligação de um rapaz da África, um senhor. Não sei como ele encontrou meu telefone, deve ter sido pelo site ou pelo YouTube. Assim, eu queria comprar o livro do Transformando Corações. Falei assim, você está falando com o próprio autor, muito prazer. Eu sou aqui da África e tal. E eu ouvi a narração do seu livro no YouTube. Ele falou assim, eu estava com o meu casamento destruído naquela época e o seu livro ele foi uma ferramenta, me ajudou muito a conseguir restaurar meu casamento. E eu não tinha noção, a gente não tem noção, às vezes, quando a gente faz um trabalho como esse, do impacto que isso vai ter na vida de outras pessoas. Então, o que você quer deixar como legado pela tua passagem aqui? O que você quer deixar como inspiração? O que você quer com o uso da sua voz? Então, aqui, na verdade, muito mais do que uma mini aula, um curso, é um bate-papo com você para poder te instigar e extrair daí de dentro
sinais do que Deus ele já colocou. Às vezes você vai lembrar da tua infância, começa a fazer uma reflexão, olha, lá na minha infância, eu adorava brincar, fazer contação de histórias, fazer coisas fantasiosas, eu gostava de ser apresentadora. E de que maneira que você vai extrair daí o que você vai impactar na vida de outras pessoas? Eu não sei o que a vida deste senhor que ouviu este livro narrado impactou na vida de outras pessoas ao redor dele. Eu não sei o que o Judá impactou dentro da casa e das famílias que estão ouvindo as historinhas, por exemplo, ouvindo as mensagens do Judá sendo contadas, né? Então, muito mais do que você simplesmente entrar em qualquer curso para você aprender a narrar melhor, aprender a se comunicar melhor, falar bem, para você aprender a fazer locução, gravar bem o seu áudio, busque por trás disso o que tem como chamado, o que tem como propósito. Muitas vezes você pode ter sido, vou usar uma palavra, manetado, né? Você pode ter sido calado em algum talento que você tem e que você quer dar voz a isso. Quantos talentos a gente viu de pessoas que foram caladas, que quando despertaram para isso, hoje impactam a vida de tantas pessoas? Então, ao que você foi chamado? O que Deus coloca no teu coração? Por isso que, assim, antes de você contratar qualquer curso meu de locução, se você vier a ser meu aluno, minha aluna, eu sempre falo, eu quero alinhar as suas expectativas, entender qual que é o teu propósito com a narração. Porque, assim, se você for entrar só para você ganhar dinheiro, você pode desistir no meio do processo. Porque você tem que ter uma paixão dentro disso, um amor, algo que te dê alegria no que você vai estar fazendo. Então, eu quero te despertar para isso. Quero que você olhe com olhos diferentes. Por exemplo, um dos meus cursos, que é o Mentoria de Voz e Comunicação Assertiva, para pessoas, às vezes são do mercado corporativo, precisam falar bem diante da câmera, precisam ser assertivas na sua comunicação. Quando vão ler um texto, saber inflexionar bem, saber quando colocar emoção, subir o tom, descer o tom, ser mais flat, interpretar, dar aquela pausa dramática, aquela pausa de suspense. Não nada interpretado assim, mas uma narração natural, gostosa de você ouvir. Ou então, o outro curso que tem lá, Mentoria de Voz para Contação de Histórias e Manipulação de Fantoches, que é o curso da Turma do Judá, onde eu vou te ensinar a contar histórias que vão encantar as crianças e vou te ensinar a dar vida ao seu personagem, como eu dou para um Judá. Daqui a pouquinho eu vou fazer um pouquinho para você. Ou então você tem um outro curso de narração de livros, você aprender a narrar um livro e interpretar ele, dando vida às palavras que estão aqui, dando vida ao sentimento do autor que está aqui, na história que está, você fazer a pessoa que está ouvindo mergulhar junto com você nesse texto. Mas será que o seu propósito está ligado só nisso? Ou tem algo a mais? Você abençoar a vida de outras pessoas. Às vezes você tem grupos onde você faz parte e você vai compartilhar áudios, reflexões. E como é Deus que está colocando no teu coração isso para você fazer, faça com excelência. Busque a excelência. Se prepare. Aprenda a ter uma boa narração. Aprenda a ter uma boa interpretação. Aprenda a respirar. Aprenda a articular bem, sabe? Preste atenção. Às vezes, quando a gente fala em trabalho mais na área profissional, né? Quando você fala no mercado profissional, o sotaque, regionalismo, isso pode influenciar. Quando eu falo na locução corporativa, locução publicitária, você acaba tendo que ter um sotaque um pouco mais neutro, não pode ser muito regional, a não ser que for uma peça e uma campanha regional. Mas quando a gente está falando de algo usual, do seu trabalho, das pessoas, não tem problema de você trazer a sua identidade. É isso que eu quero trabalhar com você, a sua identidade. Quem é você que está aí do outro lado? Eu quero te conhecer, eu quero saber o que você busca. Para ativar dentro de você aquilo que é a semente do que Deus colocou no teu coração. Desperta, tu que dormes. Desperta. Poxa. Então eu tenho um outro curso que é o de locução e narração profissional, onde a gente vai falar sobre estúdio, vai falar sobre equipamentos, sobre software, a gente vai falar sobre tanta coisa, sobre gravação,
masterização de áudio, vamos falar sobre locução publicitária, vídeo corporativo, vamos falar sobre narração de livros, a boa leitura. Então, antes de você dar qualquer outro passo, vamos encontrar o teu propósito. Vamos tentar explorar e trazer isso daí, tá? Tem também o curso de dublagem corporativa. Eu vou te ensinar a dublar com sincronismo labial. Só que mais importante do que o sincronismo labial é você trazer uma naturalidade na sua interpretação. A mesma naturalidade da dublagem, da conversa. Imagina um vídeo dublado em inglês ou de outro idioma, falando naturalmente. E você tendo que interpretar, como eu estou falando aqui naturalmente com você. Então, é isso que eu quero que você preste atenção. Então, assim, recursos eu tenho todos para poder te passar, compartilhar todo o meu conhecimento com você. Só que eu quero ser assertivo. Porque eu sei que do lado, desse lado, tem alguém que pode ser um agente transformador. Um agente transformador de corações. Inclusive, esse livro aqui, a gente fala de feridas do coração, né? Feridas da alma, feridas machucados. Quantos traumas eu tive ao longo da minha infância por conta da minha gagueira? Tias que tiravam sarro de mim, batiam com colher na minha cabeça. Os amigos da escola faziam bullying. Quantos traumas eu tive? Ou outras situações que eu vivenciei de família, pai, mãe, outras situações de trabalho, feridas no coração que estavam latentes ali. Este livro meu, ele se tornou um curso em formato digital. Quando você compra o livro, você tem acesso a esse curso também. Você tem a opção de ter acesso ao curso, né? E aí você tem todas as outras literaturas que eu já escrevi também, acesso a outros conteúdos que a gente tem. Então, de repente você passa por um processo, sabe? Descobre o seu propósito. Só que assim, ó, eu tô contido, eu tô retido lá atrás no sonho que eu tive e não consigo me desbloquear, né? Não consigo sair daquela situação, não consigo destravar, não consigo perdoar alguém que falou alguma coisa para mim. Entende assim? Então, muito mais do que ensinar locução e narração e dublagem, eu tenho um propósito muito maior: impactar vidas, transformar corações, gerar vida na vida das crianças através do Judá, transformar famílias e fazer locução, abençoar a vida de outras pessoas com uma mensagem. As pessoas gostam do meu trabalho, me seguem por quem eu sou. Então, eu tenho que trazer a minha identidade em tudo que eu faço. Só que se eu tenho uma identidade distorcida, corrompida, não vai dar bons frutos. Então, é isso que eu quero te instigar, te chacoalhar aí, para você vir junto comigo nessa caminhada. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, quero que você separe um tempo para você refletir, reflexão, mas você vai preencher uma enquete, né, que eu fiz, que tem algumas perguntas muito chaves para entender quem é você e o que você está buscando, o que você quer. São perguntas bem pensadas estrategicamente. E essa pergunta é um formulário pelo Google Forms que ele vai me gerar um relatório para mim. Então, vão estar os seus dados, depois eu vou fazer um contato com você e vou te dar o meu parecer sobre essa questão da voz e propósito e te mostrar um caminho. E você vai ter a liberdade de escolher o que você quer fazer. Você não vai ser pressionado a nada, você tem liberdade, você é livre. Só que eu não quero induzir você a nada e nem te jogar num caminho, não quero só vender curso. O meu propósito não é esse. O meu propósito ele é muito maior do que esse. Ajudar corações e, claro, ensinar as pessoas a se comunicarem. Sabe? Ajudar a destravar a fala das pessoas, a destravar a voz, da mesma forma que eu me destravei nessa questão da gagueira, né? Você vê, tô falando com você aqui há um tempo. Então, assim, conta comigo para poder te ajudar. É isso que eu quero, que você coloque no seu coração isso. Conte comigo para pegar na tua mão nessa jornada, neste processo e poder te ajudar, tá bom? Então, agora, finalizando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, você vai ter acesso ao formulário para você poder preencher. Tem um link logo aqui abaixo, tá bom?
E aí, Judá, quer falar um pouquinho? Chega aí. O Judá quer falar com você. Judá, ele nasceu no coração de Deus. E ele fala ao coração das crianças, é demais. E é um personagem que eu vou te falar, ele é encantador. E dar esta vida ao personagem é muito bom. Contar histórias com o Judá é maravilhoso. Chega aí, Judá. Que foi? Você nunca viu um leão falando? Ei, tio Dima, você tem certeza que era pra eu vir falar com eles? Tem o Judá, dá um oi para elas. Não seja mal educado, por favor. Eu mal educado? Eles que não falam comigo? Tá bom, vai, vamos começar do zero. Oiê, tudo bem com você? Muito prazer. Eu sou o Judá, o leão contador de histórias. Tô aqui pra te conhecer. Sabia que eu adoro ter muitos amigos? Ei, vamos ser amigo, vai. Ó, quando você quiser, acesse o meu site lá, turmadojudá.com.br. É muito legal ter um monte de história divertida, histórias com princípios, valores. Depois você passa o link pra eles, tio Dimas. Pode deixar, Judá, eu passo o link. Ó, foi muito bom te conhecer, viu? Me chama de novo pra falar com eles, tá bom? Tá bom, Judá? Um beijão, turma. Tchau. Você não vai mandar beijo? Manda um beijinho só, vai. Tchau. Esse é o Judá, o jeito dele de contar histórias. É muito divertido, muito gostoso. Bom, é isso aí. Preenche o formulário. Preenche a enquete, faz com carinho, pensa, reflete, deixa Deus falar no teu coração. Você vai enviar, vai chegar para mim com o relatório. Eu vou mandar uma mensagem para você, a minha equipe também. A gente tem uma estrutura onde a gente tem pessoal que ajuda, né, nessas informações. Mas eu vou fazer questão de te mandar um áudio individual e eu falando com você também, para que a gente possa direcionar você no trilho, no caminho do seu propósito. Dar voz ao seu propósito e ter certeza que você tem propósito com a sua voz. Esses dias eu recebi um áudio de uma futura aluna. Ela falou assim, mas a minha voz não é boa. Assim, quem falou que sua voz não é boa? Ela pode ter um perfil específico para algum tipo de trabalho. Mas será que ela não cumpre o propósito que ela precisa, né? Como voz, não só de se comunicar, mas ela não serve para você contar uma boa história interpretada para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para uma criança que está no hospital, para uma pessoa que não consegue enxergar, você contar uma história, narrar uma história. Por que não você não se preparar para isso se Deus está batendo no teu coração sobre isso? Ou você aprender a contar história, de repente, para os teus filhos, no ministério infantil onde você, na tua igreja, sabe, na sua escola, você que é professor, professora. Então, deixa Deus falar no teu coração, fala assim, filho, filha, eu te chamei para isso, eu estou te chamando, vem. E o Dimas aqui, ele é só um canal que ele está sendo usado para poder te mostrar um caminho, te abençoar, e você vai abençoar ele também. Comprando o curso dele, você vai abençoar a vida dele. Vai abençoar comprando o livro dele. E os outros livros que você vai conhecer lá na loja do Transformando Corações. A gente tem muito que conversar. Que privilégio estar aqui com você. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui comigo. Vamos começar a caminhar. Preencha o formulário e envia ele lá e eu vou voltar a falar com você, tá bom? Se você precisar de qualquer informação, eu vou deixar também contato aqui para você falar com a nossa equipe, comigo, e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço, nos vemos em breve, nos falamos em breve. Até mais!